Vamos para Brasília, vamos seguir agora falando de política, porque o Márcio Rocha está aqui com a gente para falar sobre o julgamento que começou no Tribunal Superior Eleitoral hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Um julgamento que pode ser definitivo para a perda ou não dos direitos eleitorais dele por 8 anos, né? O julgamento foi paralisado, deve ser retomado na semana que vem, mas o que foi definido, o que foi dito até agora, hein, Márcio? Boa tarde para você. Oi, Márcio, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente vai ter esse julgamento, né, a continuação desse julgamento no Tribunal Superior Eleitoral na próxima terça-feira, né, que o TSE vai analisar a ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Lembrando, ele é acusado de usar o poder que tinha como presidente da República para lançar dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro. Isso aconteceu durante aquela famosa reunião com embaixadores do Palácio da Alvorada, né, que o presidente chamou todos os embaixadores aqui, os que puderam comparecer, na verdade, para uma reunião lá no Palácio da Alvorada. Teve transmissão da TV Brasil, né, a empresa pública de comunicação, a empresa Brasil de Comunicação, que é controlada pelo governo, e falou sobre as urnas eletrônicas brasileiras. A defesa de Bolsonaro alega que as falas não tinham caráter eleitoral. E nessa quinta-feira, né, a gente teve a leitura do relator dessa ação lá no TSE, que foi o ministro Benedito Gonçalves. Nesse texto, que ele demorou cerca de 2 horas para terminar, né, para ler todo o relatório, ele afirmou que a reunião com os embaixadores serviu para disseminar em longo alcance informações falsas, tanto pela EBC, né, que é, como eu falei, a Empresa Brasil de Comunicação, quanto também pelos perfis de Bolsonaro nas redes sociais, na internet, e que isso teve um longo alcance, segundo o relator. Se condenado, o ex-presidente pode perder o direito de disputar eleições pelos próximos 8 anos. O julgamento também incluiu, entre as provas que foram apresentadas, aquela minuta do golpe, né, a famosa minuta do golpe, um documento que foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. E também teve a fala tanto do advogado de Bolsonaro, né, os advogados de defesa de Bolsonaro, quanto também os advogados de defesa do candidato a vice na chapa de Bolsonaro, que era o general Braga Neto. O advogado do PDT, que foi autor dessa ação, ele foi o primeiro a falar e destacou que essa minuta do golpe deve ser incluída, sim, como prova nesse processo, mesmo que não tenha conexão com a reunião de embaixadores. Lembrando, a próxima sessão deve ter o posicionamento de alguns dos outros integrantes da Corte Eleitoral, são 7 ministros que compõem o TSE, né, a Corte Eleitoral, mas o julgamento só deve mesmo terminar na próxima quinta-feira, isso se nenhum dos ministros pedir vista, ou seja, pedir mais tempo para analisar esse processo, e pelo regimento, pela lei, esse período pode ser de até 90 dias. Então, agora na expectativa para saber se a gente vai ter esse pedido de vista de algum ministro do TSE, ou se o julgamento acaba mesmo ou na terça-feira ou na próxima quinta-feira. Vamos ver, porque tem uma expectativa, Márcio, não sei se você tem essa informação aí também, de que haja um pedido de vistas, até pelo próprio Nunes Marques, né, enfim, para arrastar esse processo aí o mais para frente e que der, né, pelo menos é com isso aí que o que se fala nos bastidores que o Bolsonaro está contando, né? E a gente lembra também que o ministro Nunes Marques é um dos últimos a votar, né, pela ordem de votação do TSE, e aí esse pedido de vista pode até ser uma coisa mais para dar uma sobrevida aos direitos políticos do ex-presidente, porque já pode ter alcançado a maioria. Então, se a maioria for alcançada, o resultado não é proclamado, só é proclamado quando todos os ministros votam. Mesmo assim, né, já tem uma definição, vamos dizer assim, de resultado, mas o resultado mesmo, né, a perda dos direitos políticos pode ser adiada por até 90 dias. Agora é esperar, porque a expectativa mesmo aqui é que Nunes Marques está nessa dúvida se pede mesmo, faz o pedido de vista ou se vota, porque principalmente a estratégia de Bolsonaro, não somente a estratégia jurídica, mas a estratégia política de Bolsonaro, do que a gente ouve aqui, é que depende mesmo desse voto de Nunes Marques para saber quais serão os próximos passos. Porque se Nunes Marques votar a favor, né, for 7-0 como a expectativa, né, todos os ministros votarem pela inegibilidade do presidente, a expectativa é que o discurso seja um. Se Nunes Marques ou algum outro ministro votar a favor de Bolsonaro, e aí esse processo ter, vamos dizer assim, 4-3, 5-2, por exemplo, o discurso já começa a ser outro.
Então, as estratégias de Bolsonaro que a gente ouve aqui em Brasília dependem mesmo da decisão do ministro Nunes Marques e, se for melhor, né, se ajudar, de um outro ministro também, porque aí, dependendo do voto de cada um desses ministros, a estratégia política do ex-presidente vai para um lado ou para o outro. Ou seja, só semana que vem também, qualquer novidade. Exatamente. Hoje, nada por enquanto. Nada Boa. mesmo. Valeu, meu amigo. Um grande abraço pra você. Hoje o Márcio Valeu, vai mais pessoal. cedo para casa. Valeu, viu? Tchau, Márcio. Um abraço, tchau, tchau. Ai, meu pai, 2h22 agora.